Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Eu me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência CTN, que é o Centro de Treinamentos e Estágios do Nordeste. Nesta oportunidade, nós estamos com uma série de cursos voltados para quem deseja trabalhar em fábricas e indústria da sua região. Nós chamamos carinhosamente esse eixo tecnológico de Academia da Indústria. Estamos começando um módulo chamado Programa 5S, carinhosamente chamando até mesmo, alguns dizem pelos profissionais do Sebrae, programa de olho. São 5 palavras começadas com a letra S em japonês, que hoje virou um programa considerado como a base da cultura da qualidade. Então, nós queríamos iniciar com essa aula de hoje, da introdução a esse curso, mas encorajar você a rever os 4 primeiros módulos. Eu chamo isso aqui uma trilha pedagógica, quando a primeira pegada foi o curso Auxiliar de Produção de Alta Performance. Depois avançamos para as rotinas e operações de almoxarifado. Em seguida, fomos conhecer o PPCP, o planejamento, a programação e o controle da produção, e, recentemente, terminamos o módulo Kaizen, com a aplicação das ferramentas da qualidade com vistas à melhoria contínua. Você vai ver que esse programa 5S, ele é uma continuação desse assunto chamado pensamento Lean, ou Lean Manufacturing, voltado para as empresas que querem trabalhar com a cultura da qualidade. Pedimos que você conclua todo esse programa fazendo o módulo seguinte: rotinas e operações da logística da expedição. Então, como abordei, você que está aqui conosco desde o primeiro módulo, viu que Kaizen é uma palavra em japonês, derivada aqui, Kai significa mudança, e Zen, está tudo bem, está tudo bom, melhor, então boa mudança. O objetivo da empresa que vai fazer um trabalho de consultoria interna ou externa, nós vimos no módulo Kaizen. Por exemplo, durante um mês, um determinado período de tempo, há um projeto Kaizen. Que é projeto? Começou aqui, terminou ali. Tem estado atual, estado ideal. Então, haverá uma série de trabalhos para implementar o Kaizen, a melhoria contínua, de forma intensa e continuada. Isso é um projeto Kaizen. Muitos já têm o Kaizen como um programa. Qual a diferença, professor Júnior? O programa é contínuo, não tem início, não tem fim. Evidentemente que ele passa por ciclos de avaliação. Quer seja um projeto, um programa, o Kaizen tem 2 grandes objetivos: melhorar a eficiência dos processos. Aí eu espero que você já tenha dominado a diferença conceitual entre eficácia e eficiência. E hoje, introduzindo o curso 5S, nós vamos ver como o 5S ele coopera para a cultura, a filosofia de se trabalhar ou tentar eliminar o desperdício. Alguns gostam de chamar também de combate ao desperdício. Por que 5S? Mais uma vez, assim como Kaizen, são 5 palavras em japonês, oriundos da filosofia Lean, ou como alguns gostam de dizer, do estilo Toyota de administração, mas essas palavras hoje já estão totalmente incorporadas no ambiente fabril no Brasil. Alguns até mesmo usam ao pé da letra as palavras em japonês, que é seiri, o seiton, o seizo, o seiketsu e o shikizuki. Evidentemente que muitos gostam de trabalhar o significado, daí a sigla de olho, como eu falei, D é descarte, mas ao pé da letra significa senso de utilização. Aí vem a organização, mas no sentido de pôr em ordem as coisas. Aí sim, a limpeza, é D-O-L, o H de olho, higiene no sentido de saúde, e a disciplina aqui é no sentido de ordem mantida. Então, esse é o nosso curso da semana. Queríamos só completar falando sobre os 8 itens do Kaizen de combate ao desperdício, no sentido dos as 8 estratégias do Lean Manufacturing de combater o desperdício. Então, nós vimos os 8, isso aqui foi oriundo da última aula do Kaizen. Por exemplo, você entra no lugar para aplicar o Kaizen, encontra desperdícios aqui por causa de defeitos, geralmente a causa é falha no controle de qualidade, falha na padronização de processos, operações e falta de entendimento das necessidades dos clientes.
Aí você vai atrás da solução, que nós chamamos também da manutenção corretiva, identificar e tratar as reais causas dos defeitos, revisar e padronizar as tarefas críticas, melhorar o controle, melhorar o projeto do produto ou serviço. O importante é que, achada a solução, a manutenção corretiva, você tem que girar o PDCA, aí espero que você já entenda esse termo, né? Você, no planejamento novo, você vai ter que ter ações, procedimento operacional padrão de manutenção preventiva, para que o problema seja realmente resolvido e esse tipo de desperdício seja superado. Há o que é chamado de desperdício de espera, atraso nas etapas de produção, interrupções, quebra no fluxo de trabalho, solução, redesenhar o processo para eliminar gargalos e fazer o fluxo fluir de forma contínua, ter uma boa comunicação, equilibrar as cargas de trabalho nos postos de trabalho, ou seja, é a mesma coisa que falamos. Você achou o problema, você vai agora em cima da causa dele para achar a solução. Solução achada, manutenção corretiva, anota, porque para se de novo acontecer, você já sabe como é que age aqui. E a preventiva é no sentido que, se nós mantermos um padrão de combate a esse tipo de desperdício, nós melhoramos aí a nossa performance, a nossa eficiência. Às vezes, o desperdício é de transporte, movimento desnecessário, sem agregação de valor de produtos, equipamentos e ferramentas. Solução: revisar o layout, o fluxo de materiais e pessoas no chão de fábrica, reduzindo as distâncias que são percorridas, combinar a velocidade de produção com a demanda em tempo real. Outro exemplo de desperdício de movimentação: movimentação de pessoas desnecessárias pela não organização das estações de trabalho, ferramentas e máquinas no fluxo otimizado. Solução: redesenhar os processos e estações de trabalho de modo a ter tudo que é necessário próximo do trabalhador. Posicionamento central de ferramentas e máquinas compartilhadas. São outros desperdícios. Eu vou colocar agora mais dois: desperdício de superprodução. O exemplo de causa pode ser produção de produtos além do que é demandado pelo cliente, falha no alinhamento entre demanda real e produção. Solução: definir claramente as necessidades do cliente, produzir com base em pedidos reais ou previsões de vendas, eliminar a produção de estoque. Mais um desperdício: desperdício de estoque, excesso de produtos e materiais não sendo processados, geralmente por segurança contra imprevistos internos e externos. O resultado é que comprou demais, matéria-prima demais, fica parado, dinheiro parado, não é bom. O pensamento linha, que é enxuto, não compartilha com isso. Ele dá uma solução: reduzir o tamanho dos lotes, aplicar aquelas ferramentas que nós vimos em MRP, implementar fluxo contínuo onde possível e reduzir as interrupções para que haja, você dá uma olhadinha no modo almoxarifado, aquela figura do abastecedor que nós trabalhamos com você, tá? E, finalmente, desperdício de processamento excessivo. Realizar etapas necessárias de processamento do produto não agrega valor na visão do cliente. Solução: entender o que o cliente realmente necessita e valoriza, padronizando o produto ou serviço e o processo de trabalho, simplificar processo, identificar e remover repetições e redundâncias. E agora sim, finalmente, alguns, no começo da filosofia, linha, trabalhava só 7 desperdícios e apareceu agora os mais recentes estudos, ele coloca esse 8º aqui: desperdício de talento não utilizado, não utilização de todos os talentos, habilidades e conhecimento dos funcionários. Solução: desafiar e engajar as pessoas na melhoria dos produtos e serviços do seu trabalho e operação. Prover treinamento. É nesse item aqui, de engajar pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam com a liberdade de contribuir, de dar ideias, se sintam na liberdade de melhorar o processo como um todo, é que nós apresentamos o programa 5S. Claro que o 5S, preste atenção, ele vai envolver com o combate ao desperdício como uma cultura.
em vários aspectos de matéria-prima, de desorganização, o 5S vai aparecer. Mas o objetivo aqui que nós queremos trabalhar com você é o engajamento da equipe. É reduzir os 8 desperdícios, tá? Para que a equipe tenha uma alta performance. E observe aqui é o programa Lean, né? Just in time, usar só o tempo certo, o material necessário, produção enxuta, e já vimos o Kaizen, mas a base aqui da cultura é os 5S. Por isso que muitas empresas, até mesmo antes de implementar o Kaizen, começa com os 5S. Mas, se implementa o Kaizen, tem que colocar os 5S para fechar. Portanto, é fundamental. Você pode assistir esse módulo 5S sozinho, individualmente, sim. Mas se você assistir 5S com Kaizen, você vai ver que essas ferramentas podem e devem ser usadas numa fábrica e melhora muito, não só a qualidade, mas a produtividade. Relembrando, o que é um programa 5S? Pode ser um projeto? Pode. Projeto é início, fim. Mas o ideal é que vire um programa, ou seja, faz parte da cultura. O programa 5S é uma ferramenta pertencente à corrente de pensamento do Lean Manufacturing, cujo intuito é justamente reduzir desperdícios, a fim de otimizar os processos de empresa e melhorar não só a produtividade, mas o ambiente da fábrica como um todo. Trabalhar em fábrica é um trabalho pesado e exaustivo. Mesmo fábricas japonesas e muitas do Brasil que colocam muitas ferramentas do 5S, são fábricas iluminadas, organizadas, com o colaborador devidamente guardado no que tange a EPIs, equipamentos de proteção individual, autoestima. Mesmo assim, muitos não se adequam ao estilo fabril devido àquela pressão, ter que atingir metas. Alguns passam a vida em fábricas, mas mesmo aqueles que passam a vida em fábrica, eles precisam ter um ambiente de trabalho saudável. Daí a filosofia japonesa, ela contribui muito para isso, em termos de cultura, tá? E, evidentemente, nós não vamos perder o foco, não é só a questão cultural, apesar de isso ser muito importante, nós queremos abordar os 5S como uma ferramenta de gestão dentro do programa Kaizen, dentro de um programa, digamos, que queira trabalhar os princípios da gestão da qualidade. Pessoal, o Japão, então, é a origem dessa cultura da qualidade, do Lean Manufacturing e dos 5S. Observe que o Japão são 4 grandes ilhas, né? Você tem a ilha aqui chamada Kaido e essas outras ilhas maiores, Kyushu. Por que eu quero fazer questão de são ilhas? São países que todo mundo já viu em algum momento terremotos aqui e tsunamis. E também não é fácil, eles têm regiões montanhosas e a agricultura é pouco espaço para agricultura. Então, os recursos do Japão são poucos em termos de alimentar a sua população. Agora não, que eles podem exportar de várias partes do mundo, mas antes, na origem do Japão dos samurais, eles tinham muito em mente a cultura de trabalhar bem os recursos que têm, combater o desperdício e trabalhar também assim a questão da se adaptar às intempéries naturais. Sempre houve terremotos aqui e tsunamis durante a história do Japão, não é só da agora. Mas é um povo que, por ter uma cultura forte, eles superam. É a questão da resiliência. Então, nessa primeira aula introdutória dos 5S, nós queremos encorajar você a, assim como eu, reconhecer e respeitar, e por que não valorizar, parabenizar a cultura japonesa que, em 2011, teve um tsunami lá, de várias fotos, essa aqui me chamou a atenção. Um navio foi parar em cima de uma casa. As estradas do Japão, belíssimas, ficaram assim. 11 de março de 2011. 6 dias depois, algumas estradas já estavam assim.
Claro que até hoje eles estão ajeitando, mas é um povo que tem uma cultura extraordinária. Então, nessa primeira aula, nós queremos falar um pouco sobre essa cultura japonesa, porque os 5S ele vem como que aproveitar algo dessa cultura para jogar no ambiente de fábrica. Primeiro ponto dessa cultura japonesa, que isso, como eu falei antes da gravação, que a gente estava conosco aqui ao vivo, esses princípios da cultura japonesa, qualquer pessoa, se ele coloca em prática, ele se torna uma pessoa melhor. Primeiro, você for hoje no Japão, em qualquer lugar, tá? Metrô, trens, você vai ver que eles têm uma coisa bonita chamada seguir regras. Os japoneses fazem tudo de maneira ordenada. Você nunca verá pessoas empurrando, se esbarrando nas lojas, no sistema de transporte e em outros locais públicos. Mesmo que a estação de trem esteja lotada, não haverá caos. Todos formarão uma fila e esperarão respeitando o espaço pessoal um do outro. Até mesmo durante o tsunami, o terremoto, eles já sabem saírem juntos sem fazer caos, mas, ou seja, há orientações. Então, os japoneses, isso é muito importante. Eles padronizam, eles planejam determinadas ações e executam no princípio de seguir regras. Isso é muito importante, um hábito japonês que nós queremos elogiar. Outra coisa deles é manter tudo limpo, manter o planeta limpo. O Japão possui um dos sistemas de eliminação de resíduos mais sofisticados do mundo. Vamos chamar lixo, né? Resíduos sólidos é o nome mais adequado. Tudo começa com a classificação aqui dos resíduos sólidos em casa, nas escolas, mas todos participam. As escolas japonesas, eu vi reportagens que as crianças participam da limpeza. Sim, tem a equipe de limpeza, mas as crianças participam da limpeza da salinha delas. Porque você vai ver durante os 5S, que é um dos pilares dos 5S, a disciplina e a limpeza, e isso é questão de hábito. Então, nós queremos evidenciar. Outro detalhe da cultura japonesa muito interessante, observe-se que é num evento, as senhoras que estavam trabalhando estavam organizando como é que ia ficar à disposição dessas mesas, vamos dizer assim, militricamente, com milímetros, né? Então, isso aqui, o japonês, ele procura deixar tudo em ordem e harmoniosamente aceitável. É o conceito que eles chamam de wa, que literalmente significa harmonia. Refere-se à busca de ordem em todas as coisas, a comunicação interpessoal, a disposição dos elementos dos objetos. A arte japonesa do Ikebana e da poesia tradicional Tanki, Koku e Hoku, por exemplo, baseia-se nos princípios da harmonia, no arranjo floral e no ritmo. Em outras palavras, isso tudo é harmoniosamente bem. Certamente há o branco com branco, vermelho com vermelho, eles admiram a harmonia. Os japoneses acreditam que a ordem dos objetos e a organização do espaço traz harmonia à mente e à alma de uma pessoa. Eles acreditam piamente que você trabalhar num lugar limpo, organizado e com harmonia vai aumentar a sua produtividade. E você vai ver isso durante os 5S. Item que eu achei, pesquisando aqui para vocês, algo da cultura japonesa que eu gostei muito. Eles são altamente responsáveis e gostam de anotar tudo. Eles, sem registro, não tem controle. Eles anotam, mas quando, em determinado momento, eles não conseguem registrar, eles têm uma técnica ou um método chamado Shizakanko, que é a sinalização e chamada. Eu vou ler aqui que você vai entender que é esse método Shizakanko. Ele fundamenta-se na associação de cada tarefa ao movimento físico e a uma vocalização para evitar erros. Por exemplo, se você tende a esquecer se desligou ou não o ferro antes de sair de casa, por exemplo, basta olhar para o objeto, apontar e dizer em voz alta: eu desliguei o ferro. E eles são, é um método mesmo, certo? Olha para o objeto, aponta para o dedo, não, olha para o objeto, aponta para ele, leva a mão ao ouvido e fala:
Eu desliguei o ferro, tem que gesticular, segundo eles, para registrar na mente. Ao fazer isso, o resto do dia você estará completamente seguro que fez algo. Quando você não tiver algo para anotar, que eles pedem para você anotar, faz um X a cango. Desliguei o ferro, alguma coisa que você faça para registrar. É da cultura deles, isso aqui é o quê? Senso de responsabilidade. Professor, mas no Japão só é organização, limpeza, responsabilidade? Não. Para eles, divertir-se é tão importante quanto trabalhar. E para eles, é importante você fazer dos pequenos prazeres um ritual para você saborear aquele momento. Às vezes, até mesmo tomar um chá. Eles gostam que você viva o hoje, viva aquele momento ali. Dedicar pelo menos 1 minuto por dia para aperfeiçoar uma habilidade nova. A história que eles dizem, se você, além de se divertir, de viver o hoje, você pode melhorar 1%. 1% todo dia, em um final de um ano, você melhorou muito. Ah, eu vou aprender um novo idioma. Aprenda uma frase por dia, mas que seja todo dia, todo dia. Aí é o que é a essência do Kaizen, que nós acabamos de abordar no módulo passado. Veja essa frase. O segredo aqui reside na natureza sistemática que torna 1 minuto de atividade diária em algo prazeroso, que é muito mais eficaz do que várias horas de prática uma vez por semana. Se ele diz assim, pegar mais uma vez a figura de um idioma. Se você procura o idioma que você acha bonito, queria cantar uma música naquele idioma, falar algumas frases, tire todo dia 1 minutinho para praticar, você vai ver a diferença depois de um mês, depois de 6 meses, depois de um ano. É o princípio do Kaizen. Pessoal, os japoneses, eles gostam de algo que faça com que eles tenha prazer em pequenos detalhes e aperfeiçoe novas habilidades. Até mesmo o alfabeto deles é com um tipo de pincel que tem que seguir um ritmo. Você não pode fazer, sei lá, um traço aqui, depois eu traço aqui, outro aqui, não. Não é assim. Eles têm um ritmo, vem assim, tal, termina depois dá só um pintinho, um pontinho. Então, aqui, o que eles querem mostrar é que, ao escrever no idioma deles, você está tendo prazer, está relaxando, mas está aprendendo algo também. Isso faz parte do Japão em foco, da cultura japonesa. Essa coisa aí, a essência dessa cultura, você vai ver no programa 5S. Além disso, vou citar outros. O Japão, como eu falei, é um país pequeno, é uma ilha com milhões de pessoas. Então, muitas vezes, as casas deles, ó, os apartamentos são bem pequenininhos, mas eles sabem aproveitar ao máximo os recursos e deixar algo harmonioso, bonito, tá? Veja que varanda bonitinha, né? Não é questão de ser pequeno. Outra, eles também se preocupam com a saúde, no que tange a alimentação, na prática de esportes, e, claro, respeito, né, aos mais velhos, respeito à cultura, aos costumes. Esse programa 5S, então, ele vai levar um pouco da cultura japonesa para nós. Finalmente, eles têm um tipo de planta lá, essa florzinha, que só observar, em determinado período de tempo, eles param observando a flor, ou seja, eles têm um momento de relaxar antes de se estressar, chamado de Hanami, literalmente, observação de flores. É o ato tradicional de apreciar as flores de cerejeira. Este é um festival que atrai milhões de pessoas de todo o Japão e do exterior, que os faz viajar de cidade em cidade para admirar esta flor. Hanami é uma tradição relaxante e tem uma certa filosofia por trás. Essas flores vivem pouco tempo, que nos faz relacioná-las com a natureza da vida e da morte, nos ajuda a apreciar o momento presente. Pessoal, por que eu estou colocando esses itens da cultura japonesa como aula introdutória? Porque os 5S, ainda no Kaizen, eu mostrei esse slide para vocês. Os 3 primeiros sensos, eles vão trabalhar, vão focar o nosso jeito de agir, nosso jeito de colocar em massas coisas, ganhando aqui, digamos que produtividade, combatendo o desperdício que nós vimos, com senso de utilização,
de organização, de limpeza. Mas vai também trabalhar um pouco o nosso coração, quando estivermos vendo o senso de higiene ou senso de saúde, que é um senso baseado na emoção, no sentimento sobre a prática, promove a padronização saudável. Mas, claro, tem o senso de ordem mantida, o senso de disciplina, que está muito voltado com a questão de você obedecer regras, de você saber estar no ambiente com o que eles chamam de protocolos, né? O Japão, eles acham muito bonito o respeito, a harmonia, a norma, e essa cultura nós vamos ver no nosso projeto 5S. Evidentemente que se trata também de uma ferramenta. Então, além de explicar cada senso desse desafio, isso aqui nós trabalhamos enquanto consultorias, né, treinamentos, palestras, a gente implementa dessa forma. Colocamos o primeiro trabalho, os 3 primeiros S, seria o setor 6, que é a utilidade, organização e limpeza, e depois também a gente trabalha esses outros 2 sensos que envolvem muito, assim, a cultura, né? O senso de padronização, ou de saúde, de higiene, e o senso de disciplina de ordem mantida. Então, a gente, didaticamente, resolvemos trabalhar assim. Trabalhamos aqui uma primeira etapa, está consolidada, para poder chegar à segunda etapa. Quem coloca o 5S em prática avança muito. Você vai ver, não só no FAP, mas na sua vida pessoal. Você pode usar esses princípios aqui para você também. Bom, eu, mais uma vez, quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo. Quem vai ver essa gravação sabe que sempre a aula é introdutória e, se Deus permitir, continuamos na próxima oportunidade. Vou encerrar aqui a gravação e espero ver você na aula seguinte. Que Deus abençoe a todos.